E eu acho que, na verdade, eu queria abrir essa fala aqui, essa epígrafe, trazendo uma máxima filosófica, Bakongo. E os Bakongos, eles são um grupo etnolinguístico da linhagem Banto, né, que isso é realmente um grande grupo etnolinguístico, como, por exemplo, as línguas latinas, né? Português faz parte do grande grupo etnolinguístico das línguas latinas. Os Bakongos fazem parte de um grande grupo etnolinguístico chamado Banto, que tem algumas características em comum, dentre elas a base linguística muito próxima de etnia para etnia. Mas tem uma coisa que a gente consegue ver em diferentes comunidades do continente africano, mas, sobretudo, a gente consegue ver nas diferentes comunidades da afrodiáspora, no caso, o Brasil como uma delas, né, que é uma máxima filosófica que diz: todo Muntu é um sol vivo. Então, traduzindo, todo ser humano é um sol vivo. Isso é uma máxima filosófica africana, Banto, sobretudo, Bakongo. Mas você vê também essa noção ali nos Zulus, você vê em outros grupos de origem Banto, você também vê essa noção. Mas quem fundamenta essa noção de que nós, sem exceção, somos sóis vivos, são os povos Bakongo. E aí é importante dizer que os Bakongos vêm para o Brasil no processo de sequestro e escravidão, né, e desumanização radical. Então, veja, essas pessoas estavam no continente africano com seu conjunto filosófico, estético, comportamental, social, quando, de repente, chegaram pessoas e sequestraram esse grupo, embarcaram, atravessaram e desembarcaram dentro de um modelo de desumanização radical. Então, veja, quando saíram de África, a gente estava falando de Bakongos, Zulus, Chopes, Macuas, Rongas, Tissongas e etc. Quando chega na América, nós estamos falando de negros. Houve ali a travessia do Atlântico. Na verdade, o que aconteceu foi uma quebra ontológica. Retiraram de nós uma humanidade durante o percurso da travessia e homogeneizaram grupos que eram completamente diferentes, filosoficamente, linguisticamente, socialmente, homogeneizaram dentro de uma alcunha negro, né? E depois isso vai se desenvolver com negritude, etc. e tal, mas já numa perspectiva de América, de diáspora. E aí a gente vai se perguntar em que condições essas pessoas chegam aqui. Então, efetivamente, essas pessoas agora negras, escravizadas, né, num contexto de escravização, e não de escravidão, mas de escravização, foram postas num lugar de escravidão. Essas pessoas desembarcam portando 3 coisas: o corpo, isso é inegável, a palavra e o conjunto filosófico, ético e estético que eles guardaram das suas etnias. E dentre esses conjuntos filosóficos, éticos e estéticos africanos que desembarcam no Brasil, vem a máxima de que nós somos um sol vivo. Então, os nossos ancestrais, principalmente os oriundos do Congo e Angola, que é onde estão os Bakongos, se a gente for olhar hoje o mapa, a gente vai ver que os Bakongo, Ba é povo, Congo, então Bakongo, povo do Congo. Só que a gente vai ver que os Bakongos estão hoje em Cabinda, que é Angola. Então, como é que pode o povo do Congo não morar no Congo? Colonialismo. Que vai o quê? Separar as fronteiras e faz com que, majoritariamente, os Bakongos hoje sejam cidadãos angolanos e não congoleses. Mas por que isso importa para a gente? Porque nós sabemos historicamente que o primeiro escravizado a desembarcar no Brasil, em 1536, foi uma pessoa congo-angola. Então, a chance dessa filosofia ter sido a primeira filosofia africana a chegar aqui é muito grande. Não podemos provar, mas me parece bastante possível. Bastante possível. E não só isso. O povo, né, os povos africanos ali da região do Congo e Angola são aqueles que vão vir durante maior tempo, são os primeiros a chegar e os últimos a deixarem de chegar, e em maior quantidade. Então, a chance do enraizamento cultural africano no Brasil ser um enraizamento de base banto é muito grande. Tanto é que nós falamos um português bantutizado. Um português cuja base, a cadência e o ritmo da nossa língua é de uma influência direta do ovimbundo, que é uma língua angolana.
Se a gente fala falando, comendo, tal, isso é influência da base rítmica do ouvindo, que enraiza aqui, e essas pessoas não falavam português. Português é uma língua imposta. Então, o que acontece quando você fala uma língua imposta? Você fala com sotaque. E aí, esse sotaque, ele enraiza enquanto estratégia de sobrevivência aqui no Brasil, linguisticamente. Então, o que eu estou tentando dizer é que parece que se entender como só ao vivo está num lugar muito distante de nós, mas, na verdade, não está. Porque, veja bem, estamos aqui no século XXI. Eu tenho certeza absoluta, que nenhum de nós aqui ia aguentar uma chicotada. Tenho certeza, Tenho certeza que nenhum de nós aqui ia aguentar um processo radical de desumanização, contínuo, longo, uma duração muito longa, que vão limitando a sua existência. Mas, ainda assim, a gente continua. Por que a gente continua? Por que, apesar da chicotada, os nossos ancestrais acharam pertinente deixar uma descendência? Porque, veja bem, não sei se eu fosse escravo, eu não sei se eu ia deixar um filho hoje. Para ser escravo também, eu não sei mesmo. Mas os nossos ancestrais acreditaram que viver vale a pena. E essa é uma grande herança dos nossos ancestrais ali, bantus, quando desembarcam aqui. Então, apesar da chicotada, apesar da escravidão, apesar da desumanização, eu sou um sol vivo. E essa máxima, essa crença inegociável na força vital, foi o que permitiu que a população negra permanecesse aqui até hoje. E isso é um futuro ancestral. Isso é como se fosse uma asília, uma semente, né? Uma semente filosófica guardada entre aqueles extremamente desumanizados e que fazia sentido. Então, veja bem, apesar de dizerem que eu não sou gente, apesar de não me darem o que comer, apesar de me materem, eu, com o meu corpo, a palavra e as minhas crenças, acredito que eu sou um sol vivo. E isso é inegociável. E aí a gente não entende, na contemporaneidade, como é que as pessoas pretas, pobres, periféricas, com problemas muito sérios, continuam acreditando que viver vale a pena. Porque viver vale a pena, muito. Então, essa é uma tecnologia filosófica ancestral que nós herdamos aqui no Brasil e que ela é muito viva no nosso comportamento social contemporâneo, muito viva. Então, dentro desse conjunto de crenças, essa máxima de se entender como um sol vivo vai dizer para a gente o seguinte: o nascimento de uma criança na comunidade é como um raiar de um sol. E é responsabilidade da comunidade matrigestar esse sol para o seu livre caminhar na vida. Então, nós, enquanto sociedade contemporânea, se a gente pudesse dizer uma responsabilidade que nós temos com o ancestral do futuro, porque ancestrais todos nós seremos, isso é uma verdade factual. Todos nós aqui, sem exceção, somos ancestrais do tempo futuro. Isso é uma verdade. Então, para que a gente possa garantir essa ancestralidade futura, para que a gente possa garantir a solaridade das nossas comunidades, nós precisamos nos responsabilizar. Então, essa máxima filosófica Bakongo vai chegar aqui para a gente, num período de escravidão, desumanização, e vai o tempo inteiro nos dizer: está ruim, mas a comunidade matrigesta esse sol. Para que todos nós, veja bem, os Bakongos não falaram assim, todo mundo é um sol vivo, menos o João, menos as pessoas trans, menos não sei o quê. Não existe esses recortes, é sem exceção, é sem recorte, é sem porém. Todos nós somos sóis vivos. Então, é função de uma comunidade saudável, que não é o caso da nossa, o Brasil não é saudável, mas seria a função de uma sociedade saudável garantir o percurso desse sol para que ele possa chegar no brilho máximo do sol do meio-dia, mas que, sobretudo, ele possa ter um entardecer com dignidade. E aí, diante disso, eu pergunto para vocês: o Brasil acende sol? Vocês acham que o Brasil acende sol? Vocês acham que o modelo social que nós vivemos hoje, na contemporaneidade, ele está muito mais para o acendimento ou para o apagamento do nosso sol? Enquanto sujeitos contemporâneos que somos. Né? E aí, essa resposta, que enfim, não precisa ser dada, bate diretamente nessa noção que nós vivemos contemporaneamente da desumanização radical, contínua e ininterrupta.
né? E vocês moram no mesmo país que eu, né? Eu não preciso contar aqui as desgraças, porque basta abrir o jornal que a gente vai ver que viver numa sociedade contemporânea como a nossa é um ato de bravura. E viver solarmente é um ato de revolução. É um ato de revolução. Porque, afinal, apesar... Isso a gente aprendeu com eles que chegaram. Apesar dessa desgraça, apesar do Brasil ser uma porcaria, que ele é, viver vale a pena. E essa é uma chave filosófica herdada pela população negra na América como um todo. Isso não é só o Brasil. Os povos de bantus, eles se espalharam na América. Mas é muito visto aqui, principalmente na capoeira. Mas, de maneira geral, essa experiência está para a América. Então, essa herança africana, ela vai enraizar a diáspora. Então, veja bem, o que é a diáspora? A diáspora nas Américas, existem também a diáspora na Europa, mas é mais contemporânea. No século XX, os afropeus vão para lá constituir seus territórios numa França, num Portugal. Mas, em contexto de América, as pessoas negras estão neste continente por uma questão de barco. E pessoas negras são afro-brasileiras por uma questão de barco. Porque o barco dos meus ancestrais desembarcaram aqui. Mas podia ter desembarcado no Chile, eu seria afro-chilena. Nos Estados Unidos, eu seria afro-americana. Então, essa noção de deslocamento, principalmente de desenraizamento, vamos dizer assim, é uma noção que tão violenta, em primeiro lugar, que os nossos ancestrais, com corpo, palavra e crença, se agarraram nisso para fazer matéria de sobrevivência. E aí não é à toa que o que a gente vê aqui como os grandes aparatos filosóficos culturais africanos na América, né? Capoeira, que é corpo, palavra e crença, filosofia pura, capoeira é filosofia pura. O jongo, corpo, palavra e crença. O samba, corpo, palavra e crença. E eu posso ficar aqui até amanhã porque eu fiz essa pesquisa. Todas as heranças africanas no Brasil são baseadas em corpo, palavra e crença. Então, a gente está falando de estratégias extremamente sofisticadas, mas, sobretudo, estratégias solares que permitiram com que a gente continuasse. Então, para finalizar, a gente pode aqui encaminhar também para a discussão, a gente pode trazer, por exemplo, uma outra máxima africana, também banto, mas agora de base zulu, que é a filosofia Ubuntu, que diz o quê? Eu sou porque nós somos. Mas o que é isso, né? Virou até hashtag, nome de restaurante, né? Está nesse lugar capitalizado, né? O Ubuntu. Mas o que significa eu sou o que nós somos? Significa que a minha humanidade, mais do que humanidade, a minha força vital, ela se estabelece no momento em que eu reconheço e promovo a sua força vital. E o mais interessante nisso tudo é que essa máxima é para pensar a força vital de toda a teia ecossistêmica. Então, quando a gente fala que todo mundo é sol vivo, que nós somos sóis vivos, que nós somos interconectados, não estamos falando somente sobre a cadeia humana. Estamos falando sobre tudo aquilo que detém força vital. Então, a árvore em frente à minha casa, que desde os meus 17 anos eu olho para ela e ela está lá, ela faz parte da minha teia ecossistêmica. E abalar aquela árvore é abalar o meu sol, porque nós somos um só. E foi com essa base de conexão ecossistêmica, de uma base de teia ecossistêmica, que os nossos ancestrais conseguiram resistir, permanecer e continuar. É isso. Obrigada.